nos confrontos com Abel Ferreira, ele não venceu o Abel Ferreira. Ele não conseguiu vencer o Abel Ferreira. E o Abel Ferreira não conseguiu vencer o Flamengo. Que jogo domingo, hein, Birner? É um senhor jogo. Atualmente, de alguns anos para cá, a principal rivalidade do país. Eu estou tirando do meu discurso as rivalidades estaduais, né? O Grenal, o Atlético e Cruzeiro e assim por diante, porque são os times que têm monopolizado as principais conquistas do futebol brasileiro, as principais contratações. O Atlético entrou passou a formar um trio, mas ainda precisa dos resultados, que até acho que o Atlético vai conseguir resultados importantes na temporada. Então a rivalidade mais aquecida do futebol brasileiro tem sido Flamengo e Palmeiras há algum tempo. A minha dúvida sobre a volta para esse jogo. O Renato não aproveitou bem quando ele teve uma semana de treino da última vez. O Flamengo voltou pior do que estava jogando, mesmo jogando bem, tudo bem, tem a goleada para o Internacional, mas em geral jogando bem, conseguindo de uma outra forma, às vezes até um pouco mais conservadora, matando o jogo no contra-ataque, ou não jogando de maneira tão intensa, com o seu perde e pressiona, como fazia assim que o Renato chegou, né? Então eu tô curioso para ver o que esperar desse Flamengo, até porque o Renato também não pode treinar com alguns dos seus principais jogadores, porque a seleção brasileira prejudica o Flamengo nesse quesito. O Abel Ferreira costuma utilizar muito bem os períodos de treinamento. E mesmo sem alguns jogadores, o Palmeiras costuma voltar coletivamente muito forte, fisicamente bem. A única questão é que, olhando para o campo, e os jogadores ainda decidem jogos se os times são bem treinados, os técnicos ajudam, mas quem vai fazer o passe, o chute, roubar a bola, entender o que o técnico diz, lidar bem com as situações emocionais do jogo, ainda são os atletas, por mais que as pessoas esqueçam disso algumas vezes. E quando a gente olha time por time, o Flamengo é tecnicamente uma equipe mais capaz que a equipe do Palmeiras. Então eu vejo, digamos assim, em princípio, e sem muita convicção, estou pagando para ver, esperando para ver, um Palmeiras que pode aproveitar melhor esse período de treinamento e o Flamengo que tem em campo mais condições técnicas de ganhar o jogo, o que torna a partida para mim completamente imprevisível, João. E aí, Zinho, quem está se preparando melhor para o jogo e em cima disso aí que o Birner acabou de falar, Tetra? O Palmeiras, porque o Birner tocou num ponto que é o principal para mim. O Renato não tem a sua equipe titular à disposição para treinar, para organizar. Porque além dos jogadores que estão na seleção, o Arrascaeta está brilhando na seleção do Uruguai, o Isla está na seleção do Chile. Então é muito tempo com muitos jogadores que são fundamentais, e principalmente jogadores na parte ofensiva. O Palmeiras está sem o Everton, goleiraço, para mim o melhor goleiro do Brasil. Está lá na seleção, e muito bem. E o Gustavo Gomes está na seleção do Paraguai, mas é no sistema defensivo que, na minha opinião, né, eu como ex-jogador, treinador, você organiza, você posiciona mais fácil em 2, 3 treinos. Você encaixa ali o goleiro e o zagueiro. Agora, o Flamengo, na parte ofensiva, não treinou com esses atletas. Como esses atletas vão chegar? E o jogo é no Allianz, com viagem também. Então, assim, acho que o Abel, treinador do Palmeiras, tem o seu elenco, a maioria do seu elenco à disposição para treinar, para preparar, leva uma certa vantagem. Tecnicamente, também acho. Individualmente, o time do Flamengo tem jogadores mais decisivos ou mais brilhantes, vamos dizer assim. Mas o conjunto, esse equilíbrio de elenco, essa força de um sistema sólido que o Palmeiras tem, faz com que a preparação fique melhor para o Abel com o Palmeiras. Discordo. Opa, então manda ver. Não, discordo totalmente. O que o Renato tem que treinar é a defesa. Imagina, o ataque, ele precisa treinar Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Não, esses caras já estão mais do que treinados. O que o Renato tem que aproveitar essa semana, 10 dias, sei lá quando, é treinar lá atrás. E os caras lá de trás estão aí. Tomara que ele possa contar com o Rodrigo. Lá pra frente, ele vai receber um Arrascaeta. Tá treinando. Tá ok, mas então que treine os outros que vão jogar, já que ele não vai poder jogar também contra o Palmeiras, o Rodrigo não joga. Eu esqueci de falar. Bruno Henrique também não tá treinando.
mas olha só... Eu discordo do Mauro, tá? Eu quero depois dar um pitaco nisso daí, por favor. Tá, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro, a força ofensiva do Flamengo está encaixada desde 2019, na minha opinião. De lá para cá, o que se treina, todos os técnicos que passaram por lá, é o setor defensivo. Tanto é que nós estamos falando de Davi Luiz, buscar um zagueiro. Do meio para frente, ok, saiu o Gerson, mas o problema do Flamengo não é Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro. E todos eles vão voltar em alta. Em alta. Em alta. O Arrascaeta brilhando no Uruguai, o Gabigol sendo titular, coisa que não conseguia na seleção brasileira, o Everton Ribeiro fazendo gol. Então, ao contrário do que diz o Birner, eu acho que não atrapalhou para o Renato, não. Como o Uruguai não atrapalhou para o Arrascaeta. Então, o problema não é só o Tite e seleção brasileira, porque o Arrascaeta também foi para outra seleção. Então, temos que acabar com as eliminatórias, etc. Que eu sei que o Birner quer que acabe mesmo, que eu também acho que é muito longo, ok. Prejudica os clubes. Mas no caso específico... eu sei disso mesmo. Mas no caso específico do Flamengo, o que precisa ser treinado não é esse poder ofensivo. E esses caras voltam em alta. Você imagina, Everton Ribeiro, com gol feito, titular da seleção, Gabigol, titular, coisa que não era, etc. Ainda vai fazer um jogo com o Peru, tomara que... Eu me expressei mal, presidente. Não. O Birner vai falar, desculpa, Birner, mas eu me expressei mal. Não é nem a questão de treinar, é a atmosfera para o jogo. Entendeu, Mauro? Você é um brilhante jornalista, você acompanhou muito, né, seleção, clube, mas assim, a minha experiência no campo e no treino me mostra o seguinte, eu vivi muito isso, né? Você fica muito tempo na seleção, você perde um pouco aquele contato do dia a dia com seus companheiros ali. Então, eles não estão vivendo o Flamengo agora, eles estão vivendo muito as seleções. Então, eles vão chegar na sexta-feira, para fazer um treino no sábado e ir para o jogo. Entrosamento não é que eles perderam. Treinar não é que eles perderam. Mas a concentração e o foco para um jogo tão importante, eles perderam. E não é com um dia que você muda essa chave e fala assim, acabou tudo que eu vivi com a seleção, com as viagens, com o meu ambiente lá, volto e já estou aqui concentrado aqui. Isso você não adquire em um dia. Então, eu me expressei mal. Eu acho que, nesse sentido, o Palmeiras está há mais tempo vivendo junto ali e vivendo esse jogo, trabalhando para esse jogo. Esses jogadores estão muito fora por muito tempo para chegar em um dia e já se concentrar e ir com tudo para esse jogo. Pode ser que isso atrapalhe um pouco. Só que animicamente vão voltar muito bem, né? Porque todos estão bem em suas seleções. Eu acho que isso também favorece. Aí você pode dizer, pode até voltar de salto alto, porque, fiz gol na seleção. Aí concordo, Zinho, pode estar fora de foco. Acho meio difícil, eu estou dizendo em termos de treinamento. Como concordo com o Birner, que quando teve uma semana para treinar, esperava-se algo do Renato, perdeu para o Inter. Você fala, era melhor não treinar, não mexe muito. A gente brincava assim, não dá tempo para o cara mexer muito no time que está dando tudo certo e tal. Só que para treinar, esse tempo, ele precisava mais da turma da defesa do que da turma do ataque. É isso que eu estou dizendo. E os caras do ataque, que sempre deram certo desde 19, vão voltar em alta, né? Acredito que continuem jogando bem com o Peru, e aí você vou deixar o Birner falar. Vou deixar o Birner falar para mim não... Mas obrigado, eu tinha um outro assunto, mas vou deixar o Birner. Vai lá, Birner. Fala, Birner. Só porque assim, eu vejo um pouco diferente de você, Mauro, o que torna esse Flamengo muito especial, além da qualidade dos jogadores. Porque se a gente for pensar no Flamengo, como foi, por exemplo, na maior parte do segundo tempo do jogo contra o Grêmio, com 10 jogadores do Flamengo, eu entendo o seu raciocínio perfeitamente e acho que tem toda a lógica. Tem toda a lógica. Mas se eu for pensar no Flamengo de 2019, no Flamengo dos primeiros jogos do Renato, aí eu discordo de você, porque, para mim, a capacidade ofensiva do Flamengo, ou de ser, digamos assim, um time avassalador naquelas partidas, tem muito a ver com a capacidade de roubar a bola no campo de frente. Então, você treina o sistema de marcação a partir do Gabigol, do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta. O que esses caras fazem quando o adversário tenta sair jogando? Então isso, eu não sei nem se o Renato faria, porque não fez da outra vez, ou se fez de maneira muito mal sucedida, como você disse, na volta do jogo contra o Internacional. Mas se fizesse, ele precisava desses caras ali para poder aprimorar
esse aspecto. Eu não sei nem se conseguiria. Mas então eu acho que até para o sistema de marcação e para esse Flamengo ser a melhor versão possível dele, Flamengo, não para ganhar jogos ou para aplicar goleadas, mas para ser a melhor versão possível dessa equipe, esses caras eram fundamentais. E eu concordo contigo que os jogadores da seleção brasileira estão bem, apesar da partida contra o Chile, quando o Brasil ganha, jogando futebol pequenininho, mas não dá para colocar na conta dos jogadores essa responsabilidade. Só que o Everton Ribeiro, da outra vez